Fala galera! Vamos começar mais um Quer que Desenhe? O que vocês acham de Revolução Russa? Muito difícil? Muito russo? Aguenta firme! Logo mais a gente descomplica! Aliás, você já curtiu o Descomplica hoje? Então aproveita para seguir essa benção em todas as suas redes sociais. Lembrando que a qualquer momento do vídeo você pode baixar esse mapa completo no link na descrição aqui embaixo, hein? Agora, estão prontos para a Revolução? Então vamos lá. A Revolução Russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética. Então, como você já deve imaginar, tudo isso não aconteceu exatamente da noite para o dia. Haviam muitos antecedentes que desencadearam a Revolução, como, por exemplo, o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus. Era o chamado gigante dos pés de barro. Apesar da libertação dos servos em 1861, a maior parte dos trabalhadores rurais viviam em péssimas condições, sendo a fome comum nos campos da Rússia e gerando uma tensão de classes crescente entre camponeses e burgueses. Outro fator foi a chegada da industrialização nas cidades, através de capital estrangeiro, fazendo com que os trabalhadores, pouco a pouco, começassem a se organizar em busca de melhores condições. Afinal, a exploração também acontecia nas cidades. Em 1905, a humilhante derrota na Guerra Russo-Japonesa desencadeou uma série de revoltas internas contra o regime absolutista do czar Nicolau II Romanov, com greves e protestos explodindo em diversas regiões do Império. Me lembro como se fosse hoje. Tanta confusão gerou, ainda em 1905, o Domingo Sangrento. Episódio também conhecido como Ensaio Geral, onde guardas do czar receberam os manifestantes a tiros em frente ao Palácio Real. A situação ficou insustentável em 1914, quando a Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial, mesmo estando devastada economicamente. A crise militar gerou até falta de munição durante o conflito, vê se pode, o que resultou na perda de milhões de soldados e piorou as tensões entre governo e população. A primeira fase do levante socialista só veio mesmo em 1917, com a Revolução de Fevereiro, liderada pelos mencheviques. Uma marcha pelo Dia das Mulheres acabou se transformando num protesto generalizado contra a situação da Rússia. Os proletários invadiram o Palácio do Czar em São Petersburgo e forçaram a sua renúncia, organizando-se em um governo provisório com Assembleia Constituinte. A política estava dividida entre bolcheviques e mencheviques, representados por inúmeros partidos socialistas e liberais. No entanto, a permanência na Primeira Guerra ainda causava revolta entre os trabalhadores. O cenário de instabilidade chegou ao ápice, quando tropas ligadas ao czar fizeram uma tentativa de retomar o poder monárquico, impedidas pelo Exército Vermelho de Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução. Tudo isso abriu caminho para a Revolução de Outubro, quando os bolcheviques promoveram a derrubada do governo provisório, tomam o poder e fecham a Assembleia Constituinte, liderados por Vladimir Lenin e suas teses de abril de pão, paz e terra para o povo russo. O Partido Operário Social Democrata Russo também retirou a Rússia da Primeira Guerra, aplicou a coletivização dos campos e introduziu medidas sociais para conter a miséria no país. Em 1921, Lenin lança ainda a nova política econômica, a NEP, que na prática é um recuo do comunismo de guerra centralizador. Ele permite a criação de pequenas propriedades privadas e a entrada de investimentos estrangeiros. Era a teoria de dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Finalmente, chegava a total queda da autocracia russa. Porém, a Revolução não salvou a Rússia de uma sangrenta guerra civil entre os apoiadores do Exército Vermelho e os do Exército Branco, formado por monarquistas e nações capitalistas. Ainda em 1921, temendo os avanços da Revolução Anarquista Ucraniana, os bolcheviques decidem anexar a Ucrânia russa, formando assim a União das Repúblicas Socialistas, ou a famosa União Soviética. Se você precisa entender como aconteceu o final da União Soviética, tem outro Quer que eu desenhe só sobre isso. É mole? É sim. Quem acompanha Descomplica não perde nada pro Enem.
Fique esperto e não deixe de curtir esse vídeo ou nos acompanhar em todas as suas redes sociais. Quer esse mapa para estudar depois? Então clica no link da descrição e você vai ter acesso ao desenho inteirinho. Já pensou? Tá esperando o quê? Descomplica, quer dizer, compartilha a gente. Assim fica fácil demais entender. Até o próximo Quer Que Eu Desenhe.